É com muita alegria que nós nos encontramos aqui, reunidos em torno do nome de Jesus, para mais um banquete espiritual, a comemoração dos 61 anos de vida da nossa casa, a Luz Divina. E toda vez que fala na nossa casa, a Luz Divina, eu lembro da música da Luz Divina, que diz assim: a Luz Divina começou tão pequenina e foi crescendo em amor e caridade. Ela é um pedacinho do céu que nos acolhe com tanta bondade. E essa é a nossa casa, a Luz Divina. Nas antigas civilizações, nós temos relatos de pessoas que tinham poderes sobrenaturais e miraculosos. Eram sobrenaturais e miraculosos porque nós ainda não tínhamos o quê? O conhecimento do porquê, qual era a causa daquele acontecimento. E assim, nós tínhamos através dos profetas, das pitonisas, dos caciques, dos xamãs, dos magos. Então, eles viam, eles ouviam, eles invocavam os seres ditos sobrenaturais e transmitiam, assim, as suas mensagens. E cada um transmitia a mensagem de uma forma diferente. E, embora essas manifestações espirituais sejam de todos os tempos, foi em 1850 que, nos Estados Unidos, surgia uma nova maneira de comunicação. Eram as mesas girantes ou as mesas falantes. E como é que isso funcionava? Então, como vocês estão observando, as pessoas ficavam sentadas em volta da mesa, com as mãos sobre a mesa, e eles faziam uma pergunta. E aí, uma das pessoas que estavam ali sentadas iam falando, iam ditando o alfabeto. E aí, de acordo com a necessidade do comunicante, quando se pronunciava uma determinada letra, o que ele fazia? Erguia um dos pés da mesa e dava uma pancada. E assim eles iam formando o quê? Palavras, iam formando frases e completavam, assim, toda a mensagem. Era um processo lento? Com certeza que sim, mas ele surtia um grande efeito. E foi assim que eles deram início ao quê? Ao que nós hoje chamamos de psicografia, não é isso? Mas foi em 1854 que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde, Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina dos espíritos, ele ouve pela primeira vez a falar sobre as mesas girantes. E aí, um certo dia, um amigo o convida para ele assistir a uma dessas apresentações, e ele, como muito cético, não aceita. E, algum tempo depois, ele encontra novamente esse amigo e que lhe diz: venha conhecer as mesas que respondem o que você pergunta. E aí, Kardec, todo incrédulo, ele diz assim: só acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Enquanto isso, me permita pensar que isso é uma conversa para o boi dormir. Não é assim que nós falamos, certo? E aí, mais tarde, em maio de 1855, Kardec, até então, professor Rivail, né? Ele testemunha pela primeira vez os fenômenos das mesas girantes, ou das mesas falantes. O que acontecia? Elas saltavam, corriam, falavam. E aí,
o professor Rivaio ele ficou admirado com aquilo que ele estava presenciando. E aí ele resolveu participar de outras reuniões. E essas reuniões, na época, elas eram reuniões frívolas e que tinham como objetivo a curiosidade e o divertimento. E essas reuniões, naquela época, em Paris, ela se tornou o quê? A coqueluche do momento. Até a alta sociedade se reuniam para participarem dessas mesas falantes. E aí, Kardec, professor Rivaio, nessas reuniões, ele ficava ali observando, blá, 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 a mesa. E aí, o que ele conclui? Ele observa, 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 e diz assim, que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E foi dessa forma que ele queria o quê? Descobrir a causa inteligente. E foi através de métodos, experiências, observações, que ele elaborou o quê? Questões pertinentes à sua pesquisa. E, a partir daí, essas reuniões, que eram tão frívolas, elas passam o quê? A ter uma outra conotação. E essas reuniões acabam ficando mais sérias. E aí, o professor Rivaio conclui o quê? Que a causa dessas mesas responderem, se moverem, era devido ao quê? Olha lá, eram as almas das pessoas que haviam vivido na Terra e que estavam o quê? Tentando se comunicar. E foram assim, nessas reuniões, que ele iniciou o estudo sério e sistemático da doutrina dos espíritos. E essas reuniões, elas acabaram surtindo um grande efeito, que mais tarde veio constituir o quê? A doutrina dos espíritos, com o Livro dos Espíritos, em 1857. E já em 1861, no Livro dos Espíritos, Kardec consolida a concepção da capacidade de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Com a aptidão de todas as pessoas, não era só de algumas pessoas. Qualquer pessoa teria, sim, a aptidão para fazê-lo. E ele introduz o conceito do quê? De médiuns e mediunidade. Então, desse modo, nós temos que Kardec nos afirma, agora Kardec, não mais professor Rivaio, né? Ele afirma que médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade e que transmite o quê? Os pensamentos deles. E essa faculdade, ela é inerente ao homem, quer dizer, ela faz parte do homem, assim como faz parte nós falarmos, nós ouvirmos, nós pensarmos, a nossa inteligência, que ser médium também era inerente ao homem. Por isso, ele não constitui privilégio, e são raras pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Então, muitas vezes, nós achamos, meu amigo, sim, ele é um médium. Por quê? Porque a mediunidade dele já está muito aflorada. E ele trabalha nas casas dos espíritas, faz bem a todos, e com aquela mediunidade tão ostensiva. Enquanto que outros acham que a mediunidade dele não é de nada. Fala assim, não, eu não vejo, eu não falo, eu não sinto nada, então eu não sou um médium. Mas Kardec denomina o quê? Que todos nós somos médiuns, mesmo que seja de uma forma muito rudimentar.
E aí pode-se dizer, então, que todas as pessoas são mais ou menos médiums. E todas as pessoas possuem graus que diferem de acordo com o indivíduo. O que será isso? O que será que Kardec estava querendo nos dizer com isso? Porque, olha, nós vamos observar aqui na gravura. Nós temos a gravura, a figura do Chico, né, nosso querido Chico Xavier. A mediunidade dele, como todos conhecem, é uma mediunidade ostensiva. Ele possuía o quê? Ele via, ele falava, ele ouvia. Ele possuía o quê? Quase que todas as mediunidades. Não é isso? Enquanto que o nosso amigo aqui, o nosso codificador da doutrina espírita, agora Allan Kardec, ele não tinha a mediunidade tão ostensiva. A mediunidade dele era mais de intuição, certo? Então, ele nunca psicografou as mensagens, aquilo que ele escrevia no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, qualquer livro da codificação que seja, ele não fazia através de psicografia, e sim através do seu próprio punho, com seus próprios pensamentos. Certo? E aí, com tudo aquilo que Kardec nos apresentou durante a sua vida como o codificador da doutrina espírita, nós percebemos o quê? Que a mediunidade dele não era tão ostensiva. Era uma mediunidade natural, assim como a grande maioria das pessoas. Certo? Tem intuição, mas acha que aquela intuição não é mediunidade, tem inspiração, mas acha que não é mediunidade também. E ele, então, o Kardec, a mediunidade dele se apresentava dessa forma, enquanto que a de Chico Xavier, bem diferente. Então, nós podemos, assim, observar a diferença que existe entre essas duas mediunidades. E, apesar da generalização do uso desse qualificativo médium, Kardec nos diz que ela só se aplica àqueles em que a faculdade mediúnica é ostensiva. E não é dessa forma que nós lidamos com a mediunidade? Quando a nossa mediunidade não é ostensiva, muitas vezes nós dizemos, não, eu acho que eu nem sou médium. Mas Kardec diz que somos, sim. Nós é que não percebemos a nossa mediunidade ainda, certo? E ele diz que não é privilégio de ninguém, não é sinal de evolução espiritual e nem de moralidade, certo? Porque muitas vezes as pessoas acham que o médium é aquele que tem uma moral evoluída, não é isso? Que a sua evolução, que ele já fez, já galgou a sua evolução, e ele é um ser iluminado. Então, é essa a conotação que, muitas vezes, nós damos por aqueles médiuns que são ostensivos. E, na realidade, Kardec nos diz que não é privilégio de ninguém. E a mediunidade? Então, o que significa mediunidade? Segundo Allan Kardec, mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre quem? O mundo físico e o mundo espiritual, certo? E a mediunidade, ele diz mais, que é inerente ao organismo, como a visão, a fala, a audição, a inteligência, aquilo que nós já havíamos dito. E daí dizer que qualquer um pode ser dotado desta faculdade. Que faculdade é essa? Mediunidade, certo? E a mediunidade, Kardec nos diz que é uma conquista da nossa alma, certo? E existem médios de efeitos físicos e médios de efeitos intelectuais. Então, os médios de efeitos físicos, eles são aqueles que produzem fenômenos materiais. O que seria isso? Então, quando nós ouvimos um objeto se mover, todo mundo fica com medo, né? O objeto se mover, ouvimos pancada, certo? Ouvimos ruídos.
e materializações, olha, como ali na gravura, né? Então, aqui, olha, imaginem só se essa mesa começa a levantar. Todo mundo vai sair correndo daqui da reunião, não é isso? Então, esses são os médiuns que possuem o quê? A mediunidade do efeito físico, certo? E aí existem outros médiuns que têm o quê? A mediunidade de materializar o quê? Espíritos, certo? E aí nós temos também a mediunidade de efeitos intelectuais. Então, aqui nós estamos vendo o quê? A prancheta, na qual, depois das mesas girantes, um outro passo da psicografia, foram as pranchetas, que aí colocava uma canetinha na ponta, na qual facilitava bastante a escrita. E também aqui nós temos o médium de psicofonia, auxiliado pelo espírito comunicante, não é isso? E aí, esses efeitos são intelectuais por quê? Porque eles, na realidade, eles sempre traduzem o quê? Um grande ensinamento, certo? Por isso que eles são de efeitos intelectuais. E aí nós temos o quê? Os tipos de mediunidade, certo? Então, nós temos tipo de médiuns e tipo de mediunidade. Por exemplo, o médium que ele é audiente é porque ele tem a mediunidade de ouvir as vozes do comunicante. O médium falante é aquele que tem a mediunidade da psicofonia. O médium psicógrafo é aquele que tem a mediunidade de psicografar. O médium vidente é aquele que tem a mediunidade de ver os espíritos. E assim por diante, certo? E aí, olha, quando é que surge a mediunidade? O que Kardec nos diz é que essa faculdade mediúnica, ela não depende de lugar. O que ele quer dizer que não depende de lugar? Que nós podemos se manifestar a mediunidade numa casa espírita, no cinema, na nossa casa, no nosso trabalho, e vocês são testemunhas disso, não são? De que muitas pessoas se manifestam mediunicamente fora de uma casa espírita, certo? Então, não existe lugar. Para isso é que nós sempre, não é dizer, nós vamos orientar, né, para que as pessoas façam um curso mediúnico para que ele possa o quê? Educar e desenvolver melhor a sua mediunidade. Agora, a idade. A idade também não depende, como nós vimos com a Alzira, né? A mediunidade nas crianças, estão lembrados, né? E, então, desde de crianças, ocorre também o fenômeno da mediunidade, e também nas pessoas adultas, jovens, isso não importa. A idade não importa, o sexo também não importa, e a condição social importa? Quer dizer que é só para os ricos ou só para o pobre? Não, não importa também. E a moral? Será que a moral é importante? Com certeza que sim. A moral ela é sempre importante, mas não é isso que acontece. Porque quando surge a mediunidade, ela surge e, às vezes, a pessoa não está nem preparada moralmente para recebê-la, certo? E como é que nós podemos educar e desenvolver a nossa mediunidade? Certo? Nós podemos educar através dos estudos da doutrina dos espíritos. Nós podemos desenvolver através da prática, do exercício da prática da mediunidade. E podemos educar e desenvolver através da reforma íntima, certo? Então, educar a mediunidade e desenvolver a mediunidade sem a reforma íntima, isto nos trará o quê? Insegurança e, muitas vezes, insatisfações, certo? Então, por isso que a mediunidade ela deve sempre ser exercida
através dos estudos, através do amor e através da caridade, né? E o bom médium? Quem será que é o bom médium? Kardec nos diz que não é aquele que tem a facilidade de se comunicar com os espíritos, mas sim aquele que possui o quê? Afinidade e ser assistido pelos bons espíritos. Porque se nós, não adianta nós termos uma mediunidade ostensiva, mas não temos uma mediunidade educada, nós não temos uma mediunidade que nós realizamos através também da nossa modificação das qualidades do nosso coração, que nós poderemos o quê? Não teremos afinidade com os bons espíritos. E aí ficaremos sujeitos na mão dos espíritos zombeteiros, brincalhões, e que nós não teremos proveito nenhum, certo? E para que serve a mediunidade? Olha, Deus nos concede a mediunidade para que ela possa ser exercida de que forma? Com objetivos sérios e úteis. E não como no caso da época das mesas girantes, em que as pessoas faziam perguntas aleatoriamente de acordo com as suas curiosidades, não é isso? E dessa forma é que Kardec nos diz que nós não podemos, a mediunidade ela não serve para a nossa curiosidade. Ela serve para quê? Para consolar, orientar e instruir a humanidade no seu progresso moral e intelectual. Então, esse é o objetivo maior da mediunidade, e não da curiosidade. E a mediunidade, ela prova o quê? Olha que coisa maravilhosa. A mediunidade, ela nos prova a comunicação dos espíritos, que nós podemos nos comunicar com os espíritos. Ela nos prova a vida espiritual. A mediunidade, ela nos prova a imortalidade da alma, que a alma é imortal, que após a decomposição do nosso corpo físico, a nossa alma, ela continua viva, com individualidade do espírito. Não é porque o espírito partiu para o plano espiritual, é que a mediunidade, é que ele vai deixar de ser aquilo que ele sempre foi quando era em vida, certo? Então, ela prova a individualidade do espírito, ela prova também que existe o progresso entre os espíritos, e ela prova a justiça divina através da reencarnação. E Jesus já nos dizia, a cada um segundo as suas obras. Não é isso? E a mediunidade com Jesus? A mediunidade com Jesus é aquela que nós exercemos através do nosso amor, aquela que nós exercemos através da caridade para com o próximo, aquela que nós exercemos com humildade, e principalmente com o quê? Com o estudo, para que a gente possa ter conhecimento, saber a respeito daquilo que está acontecendo conosco, como é que nós devemos lidar com a nossa mediunidade e como é que nós podemos oferecer para o nosso próximo sempre uma palavra de consolo, de instrução, de orientação. Não é isso? Então, esses são os objetivos da mediunidade com Jesus. E através da reforma íntima. Sem reforma íntima, não dá para nós realizarmos a nossa mediunidade com Jesus, porque é através das virtudes do nosso coração que nós conseguiremos fazer sempre o melhor, não só para nós mesmos, como também para o nosso próximo. E a mediunidade com Jesus, ela deve ser realizada com muita responsabilidade e disciplina. E a mediunidade gratuita? Jesus nos disse, dai de graça o que de graça recebeste.
E a mediunidade é um dom que nós recebemos de quem? De Deus. Ele nos dá gratuitamente, para que possamos servir ao nosso próximo. E assim, queridos irmãos, é através dos nossos estudos que nós poderemos adquirir o quê? Conhecimento sobre este tema. Porque em poucos minutos, com certeza, nós não podemos esclarecer e contemplar a todos os pensamentos, certo? Mas a sugestão fica para que nós estudemos as obras da codificação, principalmente o Livro dos Médiuns, façamos os cursos para aqueles que ainda não o fizeram, numa casa espírita, não importa se é a Luz Divina, uma outra casa, mas que façamos o curso para que possamos, assim, compreender melhor o que é ser médium, o que é mediunidade e como é que nós vamos servir a Jesus, certo? Para trabalhar com Jesus e para Jesus. Que Jesus nos abençoe e que o nosso objetivo possa ser, assim, alcançado através da reflexão e da conscientização de cada um que terá a sua própria mediunidade, certo? E, assim, procurar um caminho melhor, para que o caminho da sua mediunidade seja de muita paz, de muita alegria, e não mediunidade com sofrimento. Que Jesus nos abençoe sempre.